Só aguardar um pouquinho, né, que demora um pouco para começar a gravar. Lembrando que hoje foi sugerido, né, como base para a nossa discussão o vídeo da aula, né, do professor Jonathan Portela, que está no canal Diálogos sobre a História da África, sobre o Nkrumah, Kwame Nkrumah e o Pan-Africanismo. Então, vamos começar. Bom, pessoal, boa noite. Eu agradeço muito as 37 pessoas aqui presentes. É uma alegria estar com vocês sempre. E eu queria novamente retomar o que a gente começou a falar no sábado, que é, ao olhar a história colonial, né, perceber, por exemplo, os estudos sobre religião como um campo que não é numa direção única, não é essa relação norte-sul. Né? A gente tem um espaço de negociação, de encontro, de conflitos, de resistências, de acomodação, que o antropólogo paquistanês chamado Talal Assad, em 1971, a respeito disso tudo, ele vai cunhar o termo chamado encontro colonial. Então, esse encontro colonial seria esses espaços desses conflitos, dessas negociações e ações. E aí, quando a gente estuda a religião, a gente percebe necessariamente que as religiões africanas, de modo especial os cultos ancestrais, eles vão interagir com essas estruturas das igrejas cristãs e vão também se utilizar dessa estrutura igreja para também criar as chamadas igrejas nativas africanas. Sobre esse tema, infelizmente, a gente não vai ter tempo de aprofundar isso como se deve, mas eu recomendo que vocês leiam os capítulos sobre religiões africanas e colonialismo nos volumes 7 e 8 da História Geral da África. São textos antigos, mas são textos que podem ajudar vocês bastante aí na reflexão sobre o tema em si. E aí, nessa discussão que a gente faz, né, das religiões, perceber isso, né? Por um lado, os cultos de ancestrais se aproximando dessa estrutura igreja, fazendo diálogo com essa estrutura e criando, né, e atualizando esses cultos de ancestrais no mundo contemporâneo. Né? Lembrando sempre aquela primeira aula, a segunda aula que eu dei para vocês, que é do lugar da história nas sociedades africanas, aquela ideia do provérbio, lembra? Que o que vem de A passa por B, passa por C, passa por D, passa por E, que passa por F, e que na minha boca seja melhor do que na boca dos ancestrais. O que isso quer dizer? Que eu, no mundo de hoje, né, com os recursos, com as linguagens, com os desafios e com as dificuldades que tenho no mundo contemporâneo, eu também consiga transmitir essa história ancestral que dialoga comigo no passado e no presente. Né? Então, isso é uma questão assim, fundamental da gente perceber. Então, a gente tem esses cultos de ancestrais, religiões africanas, adotando essas estruturas de igreja, adotando essas hierarquias que são encontradas nas igrejas cristãs, e, por outro lado, nós temos também as igrejas cristãs se africanizando, as igrejas cristãs incorporando muitos elementos das religiões africanas, incorporando comportamentos de elite, incorporando hierarquias, incorporando noções de autoridade na construção da própria comunidade cristã. Né? Isso é extremamente importante para que a gente perceba, né, a dinâmica do que o Talal Assad realmente vai chamar de encontro colonial. E hoje, a partir do que foi proposto, né, a gente vai, em primeiro lugar, fazer um olhar, uma reflexão sobre o pan-africanismo de uma forma mais... E aí eu vou pedir que no dia 18 que vocês assistam o vídeo da aula do Alan Santana. Vocês têm um texto do Alan Santana no Drive, então no dia 18 eu resolvi mudar a atividade. Vocês vão assistir uma atividade assíncrona, que é a aula do Alan Santana, que está no canal Diálogos sobre a História da África, que é ele debatendo o próprio texto dele. E esse texto dele vai ser uma das referências para a avaliação de vocês do dia 21.
Eu posso elaborar uma questão em que conteúdos que o Alan trabalhou apareçam nessa questão, ou apareçam na situação problema, ou apareçam no exemplo que ele for dar, que eu for dar. Agora, gente, ao longo da aula de hoje, qualquer dúvida, levanta a mãozinha, ou abre o microfone, pede esclarecimento. Quem também puder ligar seu vídeo sem ter custos, sem ter problema aí com o seu pacote de dados, para me ajudar, ajuda, porque ver o rosto de vocês me humaniza muito aqui para mim. No sábado e hoje no Vespertino, muitas pessoas ligaram as câmeras. Isso me deu bastante gás assim, para dar aula, sabe? A aula foi muito boa. Então, se vocês puderem aparecer com os rostinhos, eu já agradeço aí a Sara, ao Vitor e ao Matheus, que estão tendo esse carinho, né, que também tem essa possibilidade, né, de fazer isso. E quem puder fazer a mais também vai estar me ajudando bastante, tá bom? Obrigada. Então, gente, quando a gente começa a trabalhar o tema de hoje do panafricanismo, o panafricanismo ele tem uma dupla dimensão. E aí, sobre essa dupla dimensão, também tem no canal Diálogos sobre a História da África. Isso aí é para quem quiser aprofundar. Né? Obrigada, Fernanda. Gostei de ver seu rostinho. Muito grata mesmo. Então, no canal Diálogos sobre a História da África, quem quiser aprofundar, tem lá um primeiro curso, gente, é muito tosco, tá? Porque eu não sabia usar nada de tecnologia. Eu sou a famosa tia míope. Então, era eu sozinha, com uma grande amiga que foi minha aluna, que caridosamente, nós duas, no peito e na raça, demos um mini curso que chegou a ter 500 inscritos, que ainda era antes dessa chuva de mini cursos que teve na internet, né? Foi logo lá no início da pandemia, que era o minicurso Pan-Africanismo, Negritude e Pan-Arabismo, a dimensão local. O primeiro trabalho a construção do pan-africanismo, do negritude e pan-arabismo, né, como ideologias universalistas, e depois, quando isso se torna políticas regionais, políticas nacionais, os desafios que isso traz, né, que essa situação toda traz. E aí, quem quiser aprofundar o que eu vou falar hoje, da tia míope, vocês podem fazer isso, dá uma olhadinha lá, assiste, né? Usa o canal, gente, realmente para que vocês possam estudar e aprender coisas legais. Então, retomando, né? O panafricanismo, a gente estuda essa situação colonial tão difícil, né? A gente estuda as populações africanas rurais sendo submetidas ao trabalho forçado, nessa ideia de que o trabalho forçado era uma forma de aprendizado da liberdade, né? De que o trabalho dessas pessoas negras, consideradas bárbaras pelo colonialismo, não é um trabalho digno como de uma pessoa branca e livre, né? Então, que esse trabalho ele tem que ser tutelado. Por outro lado, os trabalhadores europeus, como eu já falei para vocês, nos campos e nas cidades, também eram submetidos a condições aviltantes de trabalho. O trabalho forçado era a relação de trabalho assalariado, mas o salário jamais cobriu. Obrigada, Cássio, adorei ver seu rosto, muito grata. A cada um que abre a câmera aqui, eu já dou um sorriso de felicidade, né? Já vai empolgando a professora já vai ganhando, daqui a pouco vira foguete aqui, a aula foguete. Mas aí, meninos e meninas, a questão é justamente essa, né? De que, nesse contexto tão difícil do colonialismo, da exploração colonial, da violência colonial, você tem, em contrapartida, a construção de uma ideologia universalista que afirma um valor de uma essência negra universal. Num contraponto às heranças do escravismo nas Américas. A África e a história colonial da África, nesse movimento pan-africanista, que começa no final do século XIX, nos últimos 20 anos do século XIX, não é muito conhecido ainda, né? Se sabe de interesses europeus, os intelectuais estadunidenses negros sabem da Conferência de Berlim, mas não se tem uma ideia exata do que é essa aproximação colonial, de que são a situação desses trabalhadores forçados, do que é a perda de terras que as comunidades africanas vieram a passar.
né? Mas eles têm uma ideia de que a África é a origem da... Pensar que o século XIX, no campo científico, a diversidade humana era explicada em termos de raça. Então, você tem essa ideia, né, da raça branca, que é pensada, que é uma parte dessa humanidade que surge na Europa, a chamada raça vermelha, que eu acho terrível, tenebroso esse termo, né? Para se pensar os povos indígenas, né, Débora? Das Américas, né? Uma coisa, raça vermelha é uma coisa terrível. Horrível quanto raça vermelha, a raça amarela, para se pensar os asiáticos, né? Então, dentro desse contexto, o panafricanismo ele surge no contexto religioso, no contexto negro cristão estadunidense, como uma resposta à violência do escravismo, como uma resposta de querer se inserir a população negra, né, saída da escravidão, em algum projeto, em algum espaço que quisesse essa população, que quisesse esses descendentes de africanos e africanas. Então, o panafricanismo do final do século XIX até mais ou menos 1940 tem essa perspectiva muito influenciada pelo campo científico, a ideia de determinismo geográfico, né, de que cada raça vem de um determinado continente, né? Mas, ao mesmo tempo, uma ideia de que não havia lugar para os descendentes de africanas e africanos nas Américas, porque eles vinham como estrangeiros, como escravizados, inclusive a produção de estrangeiros era fundamental no contexto africano para a geração de escravizados, né? Então, o primeiro ato que a escravização gera é fazer essa pessoa se tornar totalmente estrangeira ao seu território, à sua cultura. Oi, Rafaela, muito obrigada por abrir a câmera, só me empolgando aqui, pessoal. E, como decorrência disso, essas pessoas chegavam estrangeiras nas Américas e havia a ideia de que elas não deveriam participar da construção das nações americanas livres, elas não teriam lugar nessa sociedade por causa do racismo dessas repúblicas. E aí o panafricanismo pensa assim, poxa, já que ninguém nos quer, nunca nos quis, então que a gente possa voltar à África e levar tudo que a gente construiu aqui nas Américas para ter uma nova vida, um novo caminho na África. Só que essa África ela não é conhecida, essa África não é percebida. As diversidades de estados, de povos, de entidades políticas africanas não eram entendidas. Então, os projetos de retorno à África, que são apoiados por muitos industriais e comerciantes racistas estadunidenses que querem se liberar dos descendentes de africanos, acabam se tornando especialmente trágicos, porque essas pessoas, quando elas não retornam, é isso que é interessante, para o lugar exato de onde o seu ancestral veio, elas retornam para locais na África que esses grupos que queriam que as pessoas saíssem dos Estados Unidos compram territórios ou designam para essas pessoas voltarem. E duas regiões importantes que se tornaram países, um grande contingente de retornados dos Estados Unidos são a Libéria e a Serra Leoa. Até o próprio nome Libéria vem da ideia de liberdade, né? Dessa terra, desses descendentes de africanos que viveriam lá. E o que vai acontecer com esses descendentes de africanos que voltam para a Libéria e os descendentes de africanos que voltam para a Serra Leoa? Eles vão perceber que eles também são estrangeiros na África, que eles não sabem falar a língua, que eles não sabem como aquelas sociedades vivem. Eles vão perceber a violência da implantação do trabalho forçado, e em outras partes ainda, a continuidade do próprio escravismo. E aí, esses grupos que voltam, eles vão se aproximar justamente de quem? Das autoridades coloniais estrangeiras, das elites, porque eles não queriam... Já vou explicar, Rafa. E aí, assim, eles vão se associar às elites e aos traficantes, porque eles não queriam ser novamente reescravizados.
Eles tinham saído dos Estados Unidos por causa justamente também da herança da escravidão, né? Então, eles acabam se aproximando de elites que promovem o trabalho forçado, ou que ainda são ligadas à escravidão, ou que são ligadas ao projeto colonial. Então, esse retorno à África não tinha sido uma experiência boa, né? Porque não existe essa relação de causa e efeito, né? Eu volto para a África e isso me faz naturalmente me tornar africana, né? Eu sempre conto para vocês, já falei isso mais de uma vez e vou morrer falando. O único lugar que eu não sou negra neste mundo, inegavelmente, é a África. Todos os países que eu visitei, todas as universidades que eu frequentei, eu era tratada e designada como mestiça. Negro é aquele que nasceu no continente africano, nos povos africanos mesmo do território. Eu não vou usar termos povos originários, que eu acho muito complicado também, mas daquelas antigas, dos antigos povos africanos que ali estavam, né? E eu não. Eles diziam, ou você é vista como negra da diáspora, ou você é mestiça, de acordo com a nossa compreensão local, né? Então, isso é muito importante. E essa experiência, de uma forma ainda mais dura, vão ter esses grupos de retornados, que eram pessoas de baixa, eram pessoas com de classe social mais baixa, que tinham algum conhecimento do inglês, que tinham uma visão da África construída nas memórias, né, nas memórias afetivas, mas que não correspondia exatamente à realidade e às dinâmicas do continente. Está dando para entender, pessoal? Tem um comentário da Rafaela que tem a histórico, tá, Rafa? Eu vou ler aqui o comentário da Rafaela. Ela diz assim: professor, isso pode ser associado com a lógica sionista para os judeus? Sim. Não sei se é uma pergunta muito absurda. Não. Inclusive, se pensava em se fazer o Estado de Israel na África. Tá? É a mesma lógica, da mesma época. Exatamente na mesma época desses movimentos de retornos. Tá? Começa o movimento sionista e há uma ideia de que o Estado judeu poderia ter sido feito, inclusive, na Libéria. Então, só para você ter uma ideia de que isso não é... Sua pergunta é altamente pertinente. Quem vai escrever sobre isso, se você quiser aprofundar, é um autor que vai fazer uma grande crítica ao pan-africanismo, né? Que é o Kwame Appiah, vou escrever o nome dele aqui. É o Kwame Appiah. No livro dele... Ei, escrevi errado. Appiah. No livro Na Casa de Meu Pai, a África, pai, né? A África na filosofia da cultura. Pronto. Muito bem. Então, ele vai justamente falar isso, né? Que se pensava, o movimento sionista ele surge justamente nesses últimos 20 anos do século XIX. Ele surge, não, ele surge antes, mas ele ganha um grande impulso nesses últimos 20 anos do século XIX por conta justamente desse olhar para a África, desse retorno à África que as comunidades negras das Américas vão fazer, desse olhar da África como uma terra promissora, como uma possível terra de esperança, que não tinha nada, uma terra vazia, uma humanidade incapaz de transformar a fauna e a flora, então uma terra virgem, porque a humanidade que viveria ali era racialmente inferior e não conseguiria transformar aquela situação, né? Então, que um processo de ocidentalização ou de construção de um Estado seria praticamente feito em argila virgem, né? Não, Fernanda, você tem muitos movimentos de retorno. Eu estou só escolhendo esse dos Estados Unidos para fazer o diálogo com o Nkrumah, né? Porque o Nkrumah, o Kwame Nkrumah, ele é de uma segunda geração do pensamento pan-africanista, ele é ganês,
né? Ele já é uma mudança em relação a essa primeira fase, tal ligação com esses pan-africanistas que eram pastores das igrejas estadunidenses frequentadas pelas comunidades negras. Movimentos de retorno você tem de vários lugares da América, tem um movimento expressivo do Brasil, inclusive. Tem uma pesquisadora maravilhosa, a professora Mônica Lime Souza, que fez o doutorado dela sobre esses movimentos de retornados. A tese dela é facílima de achar na internet, vocês podem fazer download para ler, que ela trabalha aí com esse amplo espectro de retorno. Há muitos grupos no Brasil, em toda a América Latina, que vão fazer retornos para a Nigéria, para o Togo e para o Benin, justamente por serem caminhos, né, por esses grupos terem algumas relações ou com comerciantes ou com comunidades religiosas, mas mesmo assim esses grupos passam por estranhamento quando chegam no Togo, no Benin, na Nigéria, eles acabam tendo que se ligar às elites regionais ou às autoridades coloniais ou aos traficantes, né? Então a gente tem o próprio rei de Guezo, né, que é o Francisco Félix de Souza, que é um descendente desses retornados, né, que vai fazer, inclusive, vai ser um grande rei escravista, né, porque para sair, né, para não se colocar em situação de escravização, se coloca no lugar daquele que produz o escravizado, no lugar do traficante. A professora Priscila, do Vespertino, colocou aqui para vocês o link da tese da professora Mônica Lime Souza. Fala, Matheus. Professora, só para ver se eu estou entendendo, isso que você está descrevendo é a primeira geração do pan-africanismo, certo? Isso, que vai de mais ou menos 1860 até mais ou menos 1940. Tá, e então essa primeira geração, ela não diz respeito à África, ao que está acontecendo de fato na África, a situação colonial da África. Diz respeito apenas a negros da diáspora africana que estão retornando. Exatamente. E diz respeito às questões do escravismo e dessas pessoas se sentirem estrangeiras nas Américas, de não se sentirem pertencentes às novas nações da América Latina da América do Norte, porque elas eram excluídas pelo racismo e elas eram excluídas por serem justamente descendentes de africanos. Fala, Rafaela. Pro, eu só não entendi uma coisa. Essas pessoas que desejavam retornar, elas tinham nascido em África ou elas eram descendentes? Não, ou as duas coisas? Elas eram descendentes de africanos no Brasil, muitas até com mais de 300 anos. O período, Gustavo, é mais ou menos, é uma divisão didática só para ajudar vocês, tá? Mais ou menos 1860 a mais ou menos 1940. Um pouco menos, um pouco mais, mas, em geral, eu estou fazendo aí uma divisão didática para vocês compreenderem o conteúdo, tá? E aí, né, o Kwame Nkrumah, ele é uma diferença importante em relação a essa geração dos pastores pan-africanistas estadunidenses, né? Ele, antes do Nkrumah, teve duas figuras de nada, Gustavo, é um prazer. Antes do Nkrumah, teve duas figuras muito importantes, que eu vou escrever o nome delas aqui no chat para vocês verem. A gente teve o William Du Bois. E a gente teve o Marcus Garvey. O William Du Bois, ele já vai começar, ele é da década de 10 do século XX, e ele já vai começar a fazer a crítica dessa relação determinista geográfica que os retornados tinham com a África. Justamente pela questão dos estranhamentos, ele vai acompanhar bem essa situação de estranhamentos na Libéria, os relatos de retornados, de experiências profundamente infelizes, de não se sentirem inseridos nos contextos africanos.
e ele próprio, no fim da vida, ele vai para na fase mais avançada da idade, né? Ele vai para a Libéria e ele morre na Libéria, né? Mas com essa ideia de que se você construiu a sociedade que você está, você pertence à sociedade que você está. Qual é o lugar do negro? É o lugar onde ele está. Qual é a cultura negra? É onde esse negro está. Qual é a terra do negro? É a terra que esse negro está. Qual é a agência do negro? É no lugar que ele vive, que ele se encontra. Qual é a capacidade de transformação do negro? É aquele que ele adquiriu no lugar onde ele está. Qual é a circulação do negro? É para onde ele quiser circular. Né? Isso é William Du Bois. Né? E é muito importante isso, né? Essa percepção de que você é o agente da mudança de onde você está. Né? Isso é muito importante, isso é muito da geração do William Du Bois, e no outro extremo, isso é muito também da geração de muitos intelectuais asiáticos e africanos, né? De que quem nós somos aquilo que nós construímos e optamos ser, e onde nós vivemos, aonde a gente quiser viver. Né? Então, a ideia também está muito presente no Mohandas Gandhi, que mais tarde, né, muitos anos mais tarde, vai se tornar o Mahatma, vai ser chamado de Mahatma Gandhi. Mahatma significa grande alma, né? Então, grande alma de Gandhi, né? Em que ele vai dizer, seja você, lá no fim da vida, nos anos 40, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Né? Então, essa questão de um ativismo, de uma presença onde quer que você esteja. Marcus Garvey, você vê que a história ela não anda em linha reta. Já Marcus Garvey, ele volta novamente a defender essa ideia do retorno à África, né? Dessa ideia de uma África que é construída no imaginário, no coração e na alma, né, dos negros retornados, mas também no conhecimento que ele tinha de Libéria, né, das comunidades de retornados da Libéria. Já Kwame Nkrumah, ele é um filho de uma elite, da elite africana regional, de um território que hoje é um país importantíssimo da África, chamado Gana. Ele vai fazer seus estudos em Direito e Economia. Ele era de uma comunidade metodista, né? O pai dele, a família dele, eram de pastores negros metodistas. Ele mesmo era pastor, ele chega a ter uma igreja, né? Vocês viram no vídeo do Jonathan, né? Nos Estados Unidos, ele conduz uma igreja. Ele vai fazer doutorado nos Estados Unidos e ele volta com a ideia de um pan-africanismo político, né? De uma solidariedade negra universal que fortalece a luta anticolonial, que fortalece a ideia do fim mesmo do colonialismo e que, por outro lado, fortalece a luta pelos direitos civis dos negros nas Américas. Então, em Nkrumah, a gente tem a convergência política das lutas africanas e das lutas americanas. É com Nkrumah, viu, Matheus Merino, que a gente tem essa convergência de um pan-africanismo que se torna um grande dínamo, que se torna uma grande contribuição de se pensar em solidariedade negra universal política. E essa solidariedade negra universal política agenciando, por um lado, a luta anticolonial na África e agenciando, por uma outra via, a luta pelos direitos civis nas Américas, especialmente nos Estados Unidos da América, que ele havia estudado e que ele havia conhecido tão bem os sistemas de segregação. Então, é com Nkrumah, a partir da geração de Nkrumah, por isso que eu passei o vídeo do Jonathan para vocês assistirem, que o pan-africanismo ele ganha essa dimensão de uma ideologia, de fato, né? De uma ideologia de solidariedade negra, de protagonismo negro, de expressão negra das artes, do pensamento, mas lembrando sempre a valorização do negro e da África desse negro ainda é uma África que não é na África. Essa construção da África ela é uma construção intelectual, ela não é uma construção que dialoga, aí sim, com protagonistas regionais africanos, com movimentos africanos importantes,
que não dialoga com outras formas, outras epistemologias, né, de construção de conhecimento. Então, o que acontece com o panafricanismo, né? A ideia de África, a reivindicação da herança africana, a reivindicação da história africana, ela é algo externo às dinâmicas internas das sociedades africanas. E aí, o que vai acontecer com o Nkrumah? Ele ganha, com isso, uma expressão mundial, ele começa a ser celebrado, né? Na arte, nas músicas. O reggae, que é um movimento também de busca de uma África sem colonialismo, de uma África sem males, e que vai achar, né, o reggae, né, o movimento Rastafari, que essa África sem males, essa África sem colonialismo, essa África sem dominação estaria na Etiópia e estaria no Negus, na figura do rei etíope, né, Haile Selassie, vai ainda mais reforçar essa ideia de que a África ela é o passado ou a base do futuro dos movimentos políticos dos negros nas Américas, mas a África em si, as sociedades africanas, os estados africanos, as suas relações, os trabalhadores forçados, né? O mundo rural africano não participa, não dialoga, não interage com essa construção coletiva de memória. E onde isso vai se mostrar praticamente muito complicado. Isso se mostra de forma complicada quando o panafricanismo, a partir de Nkrumah, presidente de Gana, nos anos 60, se torna uma política regional, né? Quando Gana, a partir dos anos 60, né, esse panafricanismo ele se torna interno, ele se torna político, aí, para que Nkrumah pudesse ter liderança na União Africana, na União das Nações Africanas que estavam ficando independentes, e ser reconhecido internacionalmente, ele inicia uma brutal repressão política interna. Por quê? Porque essa visão de África, essa visão de independência, essa visão de futuro político, ela não é negociada, ela não é construída internamente, né? E por isso, Kwame Appiah, que é esse filósofo que vai escrever um livro incrível, que é Na Casa de Meu Pai, a África na Filosofia da Cultura, ele vai começar a falar da história do panafricanismo, a mapear esse panafricanismo, para poder fazer a crítica ao Nkrumah. E por que até ele vai fazer a crítica ao Nkrumah? Porque o pai dele foi uma das pessoas perseguidas politicamente pelo Nkrumah, o pai dele, e por causa da perseguição do Nkrumah, a família dele vai se exilar nos Estados Unidos, né? E é muito interessante o título do livro, Na Casa de Meu Pai. Esse Na Casa de Meu Pai, ele está falando do panafricanismo porque a África é vista como a casa, e a casa ancestral. E, de fato, a África, Gana, foi a casa do pai do próprio Appiah, e foi a casa do pai da nação, o Nkrumah, né? Então, esse título do livro, Na Casa de Meu Pai, a África na Filosofia da Cultura, está ligada a todas essas chaves interpretativas do autor, do filósofo Kwame Appiah, que deve ser um senhorzinho, ele é um senhor muito bonitinho, mas é um senhorzinho bonitinho de seus quase 70 anos, né? Que olha para esse passado, que olha para essa história do Nkrumah. Por outro lado, Nkrumah, para mim e para o Jonathan, ele é um intelectual fantástico que nos ajuda a fazer a crítica do que é o fim do mundo colonial, né? E eu queria um pouco trazer esse aspecto do intelectual Nkrumah, que é extremamente importante para a gente pensar, né? Hoje, há uma certa banalização, gente, do uso do termo pós-colonial. Ah, isso é pós-colonial. A África pós-colonial. Ah, religião pós-colonial. Estado pós-colonial. E, na verdade, pós-colonial é uma coisa muito diferente de fim do colonial ou fim do sistema colonial, né?
Para o Nkrumah, e eu me amparo bastante no Nkrumah nesse meu raciocínio, o fim do colonialismo não é o pós-colonial. O fim do colonialismo é o neocolonialismo. Sabe? O neocolonialismo ele não pode nunca deixar de ser considerado. E aí ele vai fazer aquela obra magistral dele, o neocolonialismo, o último estágio, né, do imperialismo. Por quê? Porque, para ele, a questão da dependência das nações africanas ao mercado internacional de forma subalterna, a manutenção de estruturas da época colonial, inclusive de elites, vai manter, apesar de não ser mais o europeu que administra, nem externamente, nem direta ou indiretamente, vai manter aquelas estruturas de exclusão que já vão tornar essas nações africanas marcadas pela incrível dificuldade de construção de diálogos políticos. O que é muito interessante, porque o Nkrumah identifica isso e ele mesmo faz parte dessa elite que não muda as relações coloniais dentro do seu próprio país. Então, ele falava de um problema que, no final, ele vivia e fazia, né? Então, é interessantíssimo essa observação que a gente precisa ter. O pós-colonialismo, esse termo, ele dá a ideia de algo que teria vindo depois desse sistema. E, na verdade, para quem estuda colonialismo como eu, a gente vê cada vez mais que o colonialismo não acabou. Né? O que a gente tem é uma sofisticação, uma reelaboração dessas relações coloniais, que hoje não precisa mais de uma potência estrangeira para estar reproduzindo, para estar criando essas relações. Né? E as próprias elites regionais da América Latina e da África criam mecanismos de criarem territórios subalternos, povos subalternos dentro do próprio país. Vocês querem um exemplo do Brasil, como o Brasil, para mim, é um enorme exemplo de um país profundamente colonialista internamente. Se a gente vê as desigualdades das regiões brasileiras, se a gente vê as imigrações para os grandes centros econômicos, se a gente ver a hiperconcentração de renda em algumas regiões e a pobreza extrema em outras, se a gente observar como as nações indígenas são tratadas no Brasil, eu tenho plena convicção de que o Brasil é um país profundamente colonial. E acho que pós-colonial para o Brasil é algo que não se aplica. Eu acho não, eu tenho convicção também de que pós-colonial é um termo que não se coloca em relação ao Brasil. Fala, Isabelle. Professora, então, eu acho que eu não entendi nada. Eu não sei, eu fiquei muito confusa. Posso repetir. Quando você falou que a ideia de África, externas dinâmicas internas da África, eu não entendi. E também eu não entendi se essa fase do pan-africanismo ela se constrói dentro da África ou fora. Aí que está. Todo o pensamento pan-africanista ele é construído fora da África, e mesmo com o Nkrumah, mesmo com o envolvimento dos intelectuais africanos, o pan-africanismo ele cria uma solidariedade internacional, mas ele imagina, ele tem uma África imaginada na sua formulação ideológica já. Não é uma África que parte pelo confrontar, pelo negociar, por conhecer outras vozes políticas, vozes não ocidentais, vozes que não operam nessa lógica ocidental e que têm um peso político reconhecido. Quando você tem os movimentos de libertação nacional na África, você tem engajamento, sim, de muitos atores políticos. Porém, esses atores políticos eles não conseguem valer suas perspectivas, suas visões de política e de sociedade na construção da governabilidade. O que vai acontecer em grande parte dos países africanos independentes, né, é que vão se constituir partidos políticos, tanto de orientação marxista-leninista quanto de orientação liberal, que vão concentrar a ideia de que o partido é único, o regime ele é homogeneizante, e é a forma como o partido organiza e planifica. Os outros agentes, os outros atores sociais não participam.
Então, o problema do panafricanismo é que o panafricanismo ele é construído por intelectuais, por lideranças, por militantes que conversam muito bem internacionalmente, mas não conversam bem com a diversidade regional, não conversam bem com os chefes de linhagem, não conversam bem com as comunidades aldeãs, não conversam bem com as mulheres do mundo rural, não conversam bem com as autoridades regionais. Entendeu, Isabelle? E aí, para essas pessoas que não participam dessa formulação, o panafricanismo, no contexto regional, se torna mais um sistema autoritário de governança. Entendeu? Porque eles não participam. Suas vozes, seus direitos não são reconhecidos sequer. Tá? Eu expliquei, Isabelle? Você entendeu? Sim, agora entendi. Muito obrigada, Pro. Nada. Tem 2 perguntas da Laura Damasceno. Por conta do encontro colonial e todo esse processo de realmente, é por conta do encontro colonial e todo esse processo de ocidentalização, entendi. No vídeo da aula de hoje, o professor até mencionou que o próprio Piá vive nesse contexto, sim, porque até a própria crítica dele é uma crítica muito intelectualizada. Ele viveu muito pouco em Gana, também para entender essa diversidade, porque o pai dele era um panafricanista que tinha um pensamento divergente do Nkrumah, né? Mas eu também acho, Laura, que mesmo com os limites do Apiá, a obra do Apiá ela tem uma grande contribuição que a gente precisa observar aí com muito carinho, tá? Entendeu, Laurinha? Sim ou não? Ah, sim, tá. Entendi, tá ótimo. Então vamos continuar. Pode falar, Fernanda. Desculpa te interromper. Nada, à vontade. Gente, vocês me ajudam. Quando vocês interrompem, a minha cabeça vai ficando melhor. Vamos lá. Eu sou absolutamente ignorante no assunto, então já peço perdão se eu falar alguma besteira, mas pensando que esse movimento ou essa ideia de pan-africanismo ela é construída prioritariamente fora de África e por pessoas que não dialogam com a base dessa estrutura, dessa população, é possível entender que isso é reducionista? Porque até a senhora comentou que quando eles tinham esse intuito de retorno à África, não respeitava as famílias de onde elas tinham vindo, né? Então, ele é um discurso militante, ele é um discurso de mobilização. Como eu falei hoje à tarde, se eu sofro uma discriminação racial, eu não vou fazer uma discussão do Estado brasileiro e o direito. Eu já vou gritar racismo, polícia, socorro, racismo, polícia. E vou fazer falas mobilizadoras para denunciar o racista. É óbvio. Agora, eu não posso pegar o discurso mobilizador do choque, do confronto, para compreender dinâmicas sociais. Eu não posso acreditar que todo mundo era pan-africanista. Agora, na hora de falar mal do colonialismo, na hora de falar mal da exploração estrangeira, eu vou falar, nós, negros, na diáspora e na África, não podemos admitir o que acontece na África hoje. É óbvio, mas é reducionista. Se eu uso isso, Fernanda, para entender dinâmicas regionais, é isso. Você entendeu exatamente, corretamente isso. Agora, de fato, o movimento panafricanista ele vai abrir um caminho artístico, cultural, internacional lindíssimo. Um dos grandes nomes intelectuais e artísticos do panafricanismo do mundo é o brasileiro Abdias Nascimento, que eu queria ter levado vocês todos para ver a exposição dele, né? Então, assim, há uma beleza, há uma estética e há uma mobilização política que o pan-africanismo provoca, que é muito rico e que foi muito importante. O problema é querer que isto ajude a construir a governabilidade das diferentes nações africanas. Na medida em que essa África ela é uma retórica anticolonial, ela não é a África real. Ela não é a África, a negociação com essas diferentes. É uma retórica libertária, é uma retórica artística, é uma retórica identitária, mas ela não é, de fato, uma categoria que permite entender as diversidades africanas. Entenderam? Entenderam mesmo? Ótimo.
Então, vamos avançar. Junto com... E aí eu queria... Nada, querida. E aí eu vou... Junto com essa discussão do panafricanismo, eu queria também dizer, falar de um outro movimento que a gente estuda muito pouco e que no canal Diálogos da História da África a gente tem as aulas do professor Gustavo Durão. Vou escrever aqui. Tá? Não foi... Deixa eu botar aqui, peraí. Gustavo, né? Peraí. Gustavo Durão. E são as aulas do movimento Negritude, tá? E da importância intelectual do Leopoldo Sédar Senghor, que foi o primeiro presidente do Senegal, e do Aimé Césaire, né, que foi deputado pela Martinica da Assembleia Francesa e que tem um papel muito importante na ideia de uma solidariedade negra universal, do pensamento negro em língua francesa. Tá? O professor Gustavo Durão vai nos trazer essa contribuição, e aí, gente, não é para a prova, é para um aprofundamento, tá? Para um aprofundamento, para vocês conhecerem mais, que a gente não dá aula só para vocês fazerem prova, né? A gente dá aula também para que vocês conheçam mais, que possam, né, refletir mais. Então, na aula, o professor Gustavo Durão, quando ele vai estudar o pensamento do Leopoldo Sédar Senghor, ele vai trazer essa ideia de que a negritude ela vê uma essência negra, não no determinismo geográfico, nem na questão racial. Ele vê uma essência negra na cultura. Existe uma cultura negra, existe uma alma negra, existe uma sensibilidade negra que se comunica tanto na África quanto na diáspora. Tá? Também um olhar mobilizador, também uma busca essencialista, mas é uma busca essencialista que não está calcada na questão biológica e nem na questão geográfica, está calcada na questão cultural. E aí tem os festivais de artes negras, né, que o Leopoldo Sédar Senghor desenvolveu e que traziam pessoas da África e da diáspora, acreditando que através da cultura, da erudição e das artes se promoveria a redenção, a transformação, a valorização dos povos negros do mundo, né? Isso é profundamente francês, isso é profundamente iluminista, inclusive, né? Muito influenciado pelo iluminismo da Revolução Francesa, mas teve um papel estético, literário e libertário extremamente importante de mobilização da juventude intelectual e da luta antirracista durante o colonialismo. Tá, gente? Então, eu faço a crítica no sentido de que o problema é você acreditar que isso, de fato, corresponde a contextos africanos reais, mas eu mostro a importância disso para a mobilização e construção de redes societárias de luta anticolonial. Tá, galera? Isso é importante da gente perceber. Um outro aspecto que eu queria falar é justamente assim, nos diferentes governos, né, que vão se constituir em África desde os anos 60 até as últimas guerras anticoloniais que vão ocorrer em Guiné, Cabo Verde, Moçambique e Angola e São Tomé. A ordem é Guiné, Cabo Verde, São Tomé, Angola e Moçambique. A gente precisa perceber, né, que os grupos políticos que vão ser dos grandes partidos, que até hoje estão no poder, mesmo já não sendo mais socialistas, mesmo já promovendo eleições, esses grandes partidos políticos eles têm um mérito histórico, né, de terem encerrado aquela relação de subordinação, de exploração, de controle colonial. Porém, por outro lado, para se manterem no poder, eles fazem uma equação sinistra de que a participação cidadã, de que a vida, a plena participação na sociedade civil, ela passa necessariamente por viver os espaços
por esses partidos. Com isso, vozes discordantes, vozes diferentes, outros projetos e propostas são sufocados nesses países que têm partidos que vêm desde as independências, que estão há mais de 50 anos no poder. Por outro lado, como é que fica a nossa situação enquanto docentes, enquanto pesquisadores, enquanto jovens historiadoras e historiadores que vocês são? É saber e ter consciência de que a gente consome produção intelectual de pessoas ligadas a esses partidos, de que a gente necessita, muitas vezes, de documentos governamentais para entrar em determinados países africanos que passam por esses partidos, e que a gente tem que ter uma sensibilidade crítica muito grande de perceber que aquilo que se escreve nos periódicos, nas universidades, muitas vezes reproduzem falas oficiais desses partidos, e que a gente tem que saber identificar, sempre que possível, o que está à margem, o que está excluído, e buscar também, através de pesquisa, acessar as vozes discordantes, acessar os outros projetos e acessar os outros atores sociais para além do Estado. Isso é extremamente difícil de ser feito, especialmente no mundo contemporâneo. Graças às redes sociais, alguns grupos discordantes e divergentes a gente tem acesso. Graças também à rede acadêmica, a gente tem acesso a intelectuais discordantes ou outras vozes políticas. Mais ainda, essa questão desses governos, desses partidos que se perpetuam, são um grande desafio para a compreensão política das dinâmicas das sociedades africanas contemporâneas, né? Há historiadores que dizem que os estados africanos já são naturalmente falidos. Eu não gosto dessa visão. Eu acho que é uma visão afropessimista que sempre coloca a África numa situação de extrema inferioridade, né? Porém, por outro lado, como todo Estado, seja ele na Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, seja no Brasil, em que a gente assiste o que está acontecendo na sociedade, e seja na África, os Estados, essa proposta, esse modelo Estado, ele necessariamente cria pessoas à margem. O Estado, ele funciona com quem está dentro da margem e funciona com quem está fora da margem. E essa manipulação das margens é algo que garante a governabilidade em todo o mundo hoje, né? Antes se achava que os Estados eram frágeis em não incluir a todos. Hoje, nos estudos sobre nações e nacionalismos, o que se percebe, margens, são justamente a manipulação dessas margens, o controle dessas margens, a negociação dessas margens, é que constrói a própria forma de governar esses estados da América Latina, da África e da Ásia. Tá? Então, é uma complexidade do pensamento político que a gente precisa perceber e estarmos muito atentos quando a gente for fazer a nossa análise. Então, retomando agora a avaliação de vocês, que vocês vão fazer no dia 21, para vocês me entregarem no dia 22, online, para o meu e-mail e e-mail da monitoria, copiados, tá? Para não dar nenhum problema de perder prova. O que eu convido vocês a olharem? A esse percurso que a gente fez, né? De se entender a negação da história, o papel dos intelectuais africanos lutando para aprovar a construção da história, o processo colonial e da diáspora, o pan-africanismo como uma resposta política, né, às dores do escravismo, e no século XX, não só as dores do escravismo, mas também do colonialismo, né, e as lutas por cidadania plena hoje, né, quando se percebe que esses discursos de solidariedade universal, na dimensão local, geram problemas porque eles não ampliam os interlocutores, eles não dinamizam essas visões pan-africanistas, socialistas, ou mesmo de dos estados que buscam ser democráticos hoje,
isso não se amplia, porque não se ampliam as vozes, porque não se oxigena, porque não se traz outros atores, porque não se quer imaginar outras composições políticas, não se quer perder os poderes de elite. Tá bom, pessoal? Eu queria saber eu queria que pessoas conversassem comigo, porque eu estou o tempo todo falando aqui, mas que vocês me desafiassem. Então, eu vou dar uma paradinha de falar agora e eu queria convidar pessoas para conversarem comigo sobre o que eu falei. Está aberto o microfone. Quem quer comentar, trazer alguma coisa, porque na medida que vocês falam, dúvidas e tal, vai me estimulando a falar mais. Não tenho medo, gente. Quem está perguntando está ajudando todo mundo. A monitoria também pode ajudar. Fernanda, pode falar. Eu vou falar, porque eu tô super angustiada, assim, de estar perdida, entendeu? Então, desculpe os meus amigos se eu tiver Nada, que isso. sendo, né, muito ingênua aí nas perguntas, mas vamos lá, fazendo um movimento total, assim, de até agora, do começo da OCE até aqui, para ver mais ou menos se eu tô viajando demais. A gente começa vendo uma ideia que desconsidera os saberes e a autonomia do continente e das populações africanas, como alguém que tem poder sobre a sua própria história, né? Desmistificando um pouco a ideia de que tudo lá estava num campo do imaginativo ou do lúdico, de algo quase folclórico no sentido ruim, né? Aí a gente passa por pessoas que tentaram construir uma materialidade sobre esses saberes e que através desses intelectuais africanos pudessem mostrar a história assim africana e entender isso como história propriamente. Aí a gente teve um hiato aí na minha cabeça, que é um período que eu estou um pouco confusa, mas depois a gente viu com a senhora a questão das diásporas e da colonialidade, né, de como a gente percebe que, independente das ocupações que estivessem em cada nação, de que há um comportamento de massacre, não sei se é uma boa palavra, mas de desrespeito aos saberes locais ainda e de uma apropriação indevida do uso da natureza e do trabalho das pessoas ali, como forma de se extrair benefícios para fora do continente, que depois é apropriado pelas próprias elites locais, que fazem com que a gente tenha essa percepção que a senhora menciona como neocolonialismo, né, e não pós-colonialismo, porque não é algo superado, mesmo após o fim disso, que teria sido um sistema, né? E aí eu me perdi na coisa das lutas por cidadania, não sei se eu entendi muito bem. Então, mas aí, por outro lado, quando a gente vai falar dos movimentos, da formação desses estados africanos independentes, né? A gente fala que na luta armada, no período das guerras de independência, se formam esses partidos que ajudam, que mobilizam alianças, né, para se fazer a independência dos países africanos. O problema é que esses partidos, uma vez no poder, eles não se oxigenam, eles não abrem para acolher a diversidade, eles se perpetuam no poder, mantendo estruturas que continuam perpetuando exclusões para muitos povos. E isso gera guerras, conflitos, autoritarismo, e esse é o grande desafio que a África enfrenta, né? Esses partidos, eles foram fundamentais na construção da independência, mas hoje eles são países que reproduzem relações neocoloniais dentro do seu próprio território. É isso. Obrigada, Fernanda, pela sua coragem. Incrível! Fala, Vitor. Vamos lá. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.
A minha pergunta também tem um pouco a ver com a parte final da pergunta da Fernanda, em relação às lutas depois de 1960, né? A gente viu que, então, o pan-africanismo é um movimento de fora para dentro, né? Mas a gente também viu que isso não é entre aspas, um problema, porque inicia um debate, né? Exatamente. Foi Certo. muito importante. Sim. O que seria da África, gente, e da situação das populações negras nas Américas se não fosse o pan-africanismo? Uhum. O pan-africanismo ele tem um poder mobilizador e agregador gigantesco, sem dúvida. A minha pergunta em relação a os processos de descolonização tem a ver como se inserem algumas figuras específicas. Por exemplo, estava lendo esses dias sobre a figura do Thomas Sankara, acho que é assim que fala. E, de acordo com a biografia básica dele assim, na internet, ele é considerado um pan-africanista. Sim. E como se dá essa relação se a gente está vendo que, num primeiro momento, o pan-africanismo era de um movimento de fora para dentro? Como essas figuras que são importantes para as independências, elas aplicam esse pan-africanismo? Acho que é a segunda parte que eu não entendi. Eles aplicam de uma forma ocidentalizante, sem dialogar com essa... Ou sem dialogar, ou sem ter condições de dialogar com outras possibilidades e vozes. Porque também você tem o contexto da Guerra Fria e dos ataques dos Estados Unidos contra nações que se alinharam à União Soviética. Então, eu falo assim que esses partidos, muitos, não abriram para o debate, não abriram para uma ampliação, até pela própria instabilidade política. Mas, hoje, há uma outra conjuntura que favorece a abertura democrática, que favorece as renovações políticas, e há muitos países africanos de partidos que vêm desde a independência que sufocam essas iniciativas, que sufocam transformações democráticas, que sufocam a emergência de atores sociais importantes que dariam dinamismo para essas sociedades africanas. E aí a gente acaba, muitas vezes, fazendo uma história que acaba sendo história oficial. Se a gente perceber, a gente é muito moderno, mas a gente ainda faz a história dos grandes líderes políticos desses partidos. A gente fica até hoje na bibliografia das grandes lideranças políticas desses partidos. A gente não consegue sair dos anos 60 e 70, da fase gloriosa desses partidos, porque esses partidos se engessaram no poder e não permitiram que outras vozes igualmente brilhantes ou até melhores pudessem surgir. Por isso que a gente fica a vida inteira falando de Agostinho Neto, fica a vida inteira falando de Samora Machel, porque não tem outras pessoas interessantes em Moçambique para falar? Inúmeras. Só que com essa questão, né, dessa cristalização de poder, é muito difícil. Entendeu, Vitor? Obrigada. Mais questões, pessoal? Eu tenho... Não sei bem... Fala, Rafa. Eu não sei bem, eu não acho que eu não vou nem conseguir formular a questão, mas é um pouco na linha da dúvida que o Vitor trouxe. Eu não tinha, acho que antes da matéria, pan-africanismo era uma noção um pouco distante, assim, tipo, você escuta alguém falar uma coisa, e alguém fala que é isso, alguém fala que é aquilo, alguém fala que é o garveísmo, alguém fala que não, enfim, era uma coisa... Enfim, eu não tinha contato. E pensando nessa questão, justamente, eu sei que não foi... Você falou mais dessa primeira fase do pan-africanismo, mas acho que a gente não deixa de ter curiosidade, tipo, pensar agora e pensar principalmente nesse movimento de descolonização da África ou nesse próprio movimento socialista dentro da África, eu fico com uma questão de como fica essa noção. O Vitor falou do Thomas, não sei se Sankara. Como fica essa questão de pan-africanismo versus uma noção internacionalista de classe que é própria do marxismo, da noção marxista de que... O pan-africanismo hoje é uma retórica. Ele é uma retórica de mobilização, que em alguns momentos pode convergir com reivindicações de esquerda, com reivindicações socialistas ou não. A direita também tem discursos pan-africanistas hoje na África. Ela produz também mobilizações pan-africanistas importantes.
ela produz retórica, ela produz mobilizações, ela produz produção artística e literária. Entende? O pan-africanismo tem uma estética, uma beleza que não deixa ele acabar. Porém, ele não provou-se absolutamente limitado para se produzir caminhos regionais, integradores e libertários, por incrível que pareça. Dentro da própria África, ele não é libertário. Ele é libertário fora, mas na África, não. Hoje. Na África, hoje, de 2022. Tá? Desculpa, Pro, não sei. Mas é um paradoxo, Vitor. Isso aí, bem-vindo ao planeta Terra. Vivemos de paradoxos, exatamente. É um discurso libertário para as elites. É um discurso libertário para essas redes dessas elites, mas não para quem é governado por essas elites. Esse é o ponto. Entendeu, Rafa? É que tem uma noção, tipo, que precisa, para funcionar, precisa ter uma noção essencialista do que, tipo, é ser africano. Exatamente, a gente tipo, mobiliza. Pra gente que, tipo, isso não faz sentido, fica meio... Por mais que tenha a sua importância, não é negando a importância. Sim, mas pra sim. gente que vê que tipo, não... Uma coisa são os discursos mobilizadores, outra coisa são os caminhos políticos. Agora, a gente não pode confundir um com o outro. Por isso que eu digo que a visão que ainda se tem da história da África é muito romântica. E por isso que essa disciplina que eu dou, eu considero, depois de História da África, a segunda disciplina mais importante do curso, que é a Pan-Africanismo, Negritude e Panarabismo, de dimensão local. Como isso se torna políticas de Estado. Uma coisa são... Gente, eu nunca na minha vida quero viver num país pan-árabe. Agora, o panarabismo foi fundamental para a mobilização dos países árabes da África do Oriente Médio na luta anticolonial. Agora, viver no país pan-árabe, complicadíssimo. Né? Complicadíssimo. É isso, pessoal. Então, a gente tem que perceber, né, os que são... essa complexidade, né, dessas ideologias, do contexto que elas surgem, do poder mobilizador que elas tinham, dos seus limites nacionais e de que caminhos outros são necessários, ou de que caminhos outros essas nações, ou os atores sociais dessas nações buscam construir e que não são ouvidos. Gente, é para causar desconforto. Não é para ser fofinho. Não é uma aula fofinha. A aula não é fofa. A aula é desconfortável. Né? De que todo discurso de brasilidade ele mais exclui do que inclui. Todo discurso terminado por essa ideia de brasilidade, angolidade, moçambicanidade, isso mais exclui do que inclui. Na mesma linha que eu penso, tem um professor muito bacana que ele critica todas essas ideias de essencializações nacionais. Não que eu pense em tudo, né? Esse professor ele pensa nessa crítica a essa ideia da nação, do it nacional, que é o Elísio Moçambique, né? A gente tem que tomar cuidado. Tudo que é muito generalista, ele essencializa algumas coisas e exclui muitas outras. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque senão você não entende a ruptura, você não entende a guerra civil. Né? Você não entende as rupturas, as quebras políticas. Você não entende os encontros e desencontros e as negociações. Mais questões, pessoal? E é paradoxal mesmo, Vitor, porque a humanidade é isso aí. É paradoxal porque você está o tempo todo lidando com disputas, equilíbrios de forças e confronto de projetos, né? Por isso é paradoxal. Porque uma coisa é se falar de liberdade, outra coisa é pensar... Tem uma charge do Enfio que eu vi quando eu tinha a idade de vocês. Eu sou da época ainda de que eu tinha que comprar jornal para ver tirinhas, né? Não tinha internet.
E o Enfio, ele fez uma tirinha sensacional. Era uma TV ligada com a Marília Gabriela apresentando a TV Mulher, que foi o primeiro grande programa para mulheres nos anos 80, né? E era a empregada negra gritando para a patroa: patroa, está começando o seu programa. Aí na TV estava lá: TV Mulher, o programa da mulher brasileira. E a empregada não se via no programa. Ela gritava, era o programa da patroa, jamais dela, né? E é uma grande crítica que o movimento feminista dos anos 70 e 80 vai passar a partir dos anos 90, de que não existe um movimento feminista, existem feminismos e lutas do feminino, né? E de que o movimento feminista não necessariamente retrata todas as situações e condições das mulheres. E a África, o movimento de mulheres na África foi um dos maiores, os movimentos dessas mulheres, os maiores críticos dessa visão ocidental do que é ser feminino. Né? E as mulheres muçulmanas dos países africanos e asiáticos também. Tá bom? Moçadinha, vou parando por aqui. Já falei bastante coisa. Vocês, então, se preparem para a prova. Eu vou estar enviando por e-mail para vocês na segunda-feira de manhã. Eu cismo com segunda-feira. Por que, Jesus? No dia 21, na terça-feira, para vocês. E eu quero agradecer essa fase, né, que a gente está encerrando agora das aulas expositivas. Dizer que é uma riqueza enorme, né, poder ter partilhado essas ideias com vocês. Desejando imensamente que todos os conteúdos, toda a metodologia, a teoria apresentada aqui, discussões historiográficas, acrescentem muita formação para vocês. Estamos entrando agora nas fases avaliativas, estamos juntos, vamos ainda aprender muitas e muitas coisas nas visitas e nas avaliações, mas essa fase expositiva aí dos instrumentais para vocês trabalharem, a gente está parando por aqui, tá? Então, um beijo grande, desejando aí que vocês tenham agora uma boa noite de sono, um bom descanso e uma excelente preparação aí para as nossas avaliações, tá? Agradecendo imensamente a monitoria e o Matheus que vai falar. Fala, Matheus. Professor, só fiquei confuso em relação aos próximos sábados. Vamos ter aula ou não vamos ter aula? O sábado, dia 18, não. Vai ser uma aula assíncrona só do Alan, para vocês poderem aprofundar o texto do Alan. Na terça-feira é prova, depois tem o congresso acadêmico, depois já começam os seminários, tá bom? Beijão, pessoal. Boa noite. Obrigada, professora Ludmila. Pode, Rafaela? Então, deixa todo mundo sair da plataforma, eu vou parar a gravação.